Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 9 de novembro de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal. Estamos rumo aos 5.000 inscritos aqui na plataforma e obviamente eu conto com toda participação, incluindo obviamente a sua também. Então aproveita para deixar a sua inscrição aí no canal. Fechou? E sempre, né, deixando aqueles comentários aí também, deixando o seu like, dessa forma você vai estar sempre engajando aqui o vídeo, engajando o conteúdo e acabando deixando um recado também para a plataforma, né, dizendo aí, pô, esse vídeo vale a pena ser indicado. Então, aproveita para deixar aí a sua participação e fortalecer o meu trabalho. Agora, sem mais enrolações, vamos lá, vamos falar sobre os jogos de hoje. Bom, galera, e vamos começar esse final de semana, né? Porque ontem lá no grupo VIP foi um dia chatinho, e eu apareço pra vocês sempre no green e no red, né? Eu sempre falo pra vocês com total transparência, no dia que é green, no dia que é red também. Ontem foi um daqueles dias no ano que a gente fala, que dia ruim, hein? Então vamos começar esse final de semana, tanto aqui no YouTube, tanto também lá no meu canal VIP. Quem quiser mais informações, inclusive, sobre o canal VIP, é só acessar o meu Telegram. Através do meu Telegram você tem acesso a todas as minhas planilhas, aos meus resultados e também aos planos do grupo VIP. Fechou? Bom, vamos começar esse final de semana. A gente começa aqui às 4h30 da tarde com o Campeonato Brasileiro Série A. O Vitória recebe o Corinthians em casa, lá em Salvador, no Barradão. Nós temos aqui um confronto de equipes que estão ali lado a lado na tabela de classificação, né? O Vitória e o Corinthians se encontram nesse momento na 12ª colocação do campeonato e na 13ª na tabela de classificação. Ambas as equipes com 38 pontos. São equipes que brigam ali por vaga dentro da Sul-Americana e brigam ali, obviamente, também contra esse rebaixamento. Nós temos aqui as médias dessas duas equipes dentro da competição, nesses respectivos mandos de campo. Nós temos o Vitória com uma média de 10,7 em escanteios entre marcados e sofridos e o Corinthians com uma média de 9,1. Aqui vale levar em consideração que nós temos um Vitória jogando dentro de casa, tanto marca em escanteios quanto também cede em oportunidades, uma média bem parecida dentro do campeonato, e um Corinthians que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios nessa condição de visitante. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 cantos ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5. É o que eu deixo para Vitória e Corinthians. Bom, e meia hora depois, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB recebe em casa o Goiás, duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. Neste momento aqui mostrando, o Goiás está com 54 pontos, próximo ao G4, ali classificatório para a Série A do ano que vem. Nós temos o Sport na primeira colocação, ali na quarta colocação, né? Desse G4 com 59 pontos, e o Goiás está um pouco abaixo na sexta colocação, ainda sonhando com essa vaga aí, com 54 pontos. E pelo lado do CRB, mandante desse confronto, uma partida também bem interessante aqui, importante, né, no campeonato. Nós temos o CRB, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos. E a zona de rebaixamento nesse momento composta por Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Então, um jogo importante aqui para o CRB, para se afastar dessa zona de rebaixamento, e pelo Goiás, pelo lado do Goiás, para manter ainda acesa a chama ali de quem quer brigar por essa vaga, por esse quarto lugar que vai para a Série A do ano que vem, né? As duas equipes aqui no mercado de escanteios, nós temos um CRB com uma média de 9,5 em escanteios entre marcados e sofridos, e nós temos um Goiás com uma média de 11,8 também entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, nós temos duas equipes que costumam cumprir as linhas de escanteios dentro da competição. O over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos. A Corner Pro nos dá uma previsão de pelo menos 11 escanteios nesse confronto, mas eu vou ficar com a linha aqui que essas equipes mais costumam cumprir, tá? Então, leva pro ao vivo e busca pelo menos 10 cantos nesse confronto, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5, é o que eu deixo para CRB e Goiás.
Ainda pela Série B e também às 5 da tarde, nós temos o Novo Horizontino recebendo em casa o Operário, dois times que estão na primeira metade da tabela. O Novo Horizontino é o vice-líder do campeonato com 63 pontos e caso vença o Operário aqui assume provisoriamente ali a primeira colocação do campeonato, que nesse momento é do Santos. E nós temos o Operário aqui na sétima colocação com 53 pontos, também no mesmo caso ali do Goiás, tentando chegar nesses 4 primeiros colocados. Um jogo legal, um jogo interessante, né, para ambas as equipes. Nós temos aqui uma média de 9,9 em escanteios entre marcados e sofridos para o Novo Horizontino, jogando nessa condição de mandante, e o Operário com uma média de 10,1. As linhas que essas duas equipes mais costumam cumprir dentro do campeonato são o over 7,5 cantos e o over 8,5 cantos. Nesse confronto, a minha sugestão para vocês é buscar o acima de 8,5 cantos. Mais de 8,5 é o que eu deixo para Novo Horizontino e Operário. Bom, agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 7 da noite, o Atlético Goianiense recebe em casa o Bragantino. Um duelo aí pela parte de baixo da tabela de classificação. Nós temos o último colocado, o Atlético, recebendo o Bragantino, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nesse momento, 10 pontos separam o Bragantino do Atlético Goianiense. E aqui a briga é clara, né? O Bragantino tenta se permanecer fora da zona de rebaixamento e também bem longe, né? E o Atlético Goianiense ali respirando por aparelhos tenta conseguir os pontos aí para tentar ainda, meio que difícil, mas para tentar ainda se salvar do rebaixamento. Nós temos o Atlético Goianiense com a média de 11,2 em escanteios entre marcados e sofridos, um time que tem uma média bem equilibrada dentro da Série A, uma média de 5,5 a seu favor e de 5,7 em oportunidades cedidas, cede basicamente a mesma quantidade de escanteios que marca dentro de casa, apesar de ser um clube que está dentro da zona de rebaixamento, é uma equipe que tem médias bem interessantes para a gente dentro da competição em escanteios. E vai receber o Bragantino, que também tem médias interessantes, jogando como visitante, é uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, mas com médias bem próximas também, uma média de 10,1 entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, galera, a minha sugestão para vocês é buscar aí escanteios no primeiro tempo. É um duelo que cabe muito aqui para esses dois times, que interessa muito para essas duas equipes dentro da Série A. Então, gosto de pensar em escanteios na primeira etapa. O acima de 4,5 cantos no primeiro tempo é o que eu deixo para esse confronto aqui, para Atlético Goianiense e Bragantino. E o próximo jogo também às 7 horas da noite fica por conta de Cruzeiro e Criciúma, duas equipes que estão em lados opostos da tabela. O Cruzeiro é o 8º colocado com 44 pontos e o Criciúma está aqui na 15ª colocação, próximo da zona de rebaixamento, com 37 pontos. No mercado de escanteios, duas equipes que têm médias parecidas dentro do campeonato. O Cruzeiro tem uma média de 10,3 entre marcados e sofridos e o Criciúma uma média de 10,2. Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é levar para o live, levar para o ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para Criciúma e Cruzeiro. E o nosso último confronto desse sábado fica por conta de Fortaleza e Vasco. Fortaleza recebe em casa, na Arena Castelão, o Vasco, né? Duas equipes que estão aqui na primeira metade da tabela de classificação. Fortaleza é o 3º colocado do campeonato neste momento. E o Vasco está na 9ª colocação com 43 pontos. Mostrando o mercado de escanteios, nós temos o Fortaleza com a média de 8,6 em escanteios entre marcados e sofridos. Tem uma das menores médias dentro do campeonato de mandantes, tá? Tem uma média de 3,7 de um mandante dentro da competição. E o Vasco tem uma média de 11,9 em escanteios entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo para Fortaleza e Vasco. Bom, galera, essas são as minhas análises, as minhas sugestões para esse sábado. Espero ter conseguido, como sempre, auxiliar você no seu planejamento no mercado de escanteios. Conto sempre, né, com a sua participação aqui no canal, sua forma de fortalecer o meu trabalho, direta e indiretamente, é deixando o seu like, deixando o seu joinha, compartilhando aí para vocês e para mim também, né, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, fechou? Então,
sempre deixa aí o seu like, sempre deixa a sua participação. E lembrando sempre, esse conteúdo aqui, jogue sempre com responsabilidade e apostas esportivas para maiores de 18 anos. No mais é isso, galera. Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!